Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos, na nossa pastoral de hoje, falar sobre um tema que teve bastante atenção nas redes sociais essa semana, que é o falecimento do comediante Paulo Gustavo. Nós vimos manifestações de ímpios, crentes, pessoas que se dizem crentes também, e eu gostaria de trazer alguma luz a esse tipo de situação. Em primeiro lugar, a gente lamenta o falecimento, né, em especial pela Covid-19, e oramos pelo consolo da família, dos amigos também. Dependente de qualquer pessoa que venha morrer, a gente lamenta por essa morte, né? Algumas pessoas estão dando uma ênfase a mais por ser alguém famoso, mas as vidas são todas iguais e não é a fama que deve aquilatar se nós nos importamos ou não com a morte de alguém, mas pelo fato da vida e, em especial, se a pessoa estava salva ou não, que é exatamente o que nós vamos falar aqui, né? Teve muita polêmica se o ator foi recebido no céu ou não, né? Se ele estava salvo ou não. Primeira coisa que eu quero pontuar é que, infelizmente, o sentimentalismo criou uma nova categoria de salvação. A salvação pelo humor, pelo talento, pelo fato da pessoa ser gente boa, legal, né? Ou porque ela fala muito sobre o amor e assim por diante. Mas nenhuma dessas coisas elas mudam o estado do coração humano. Somente a obra da graça de Deus pode fazer o que é preciso para a salvação, que é regenerar o coração, dar nova vida ao coração para que ele viva, então, buscando a Deus e aí aperfeiçoando os seus caminhos. O ator, ele dava sinais, deu sinais a vida inteira de não conhecer o Senhor, né? Ele vivia uma vida na homossexualidade, ele fazia piadas contra Deus, parece que era ateu, né? E, enfim, não havia nenhum sinal ali de um coração regenerado. Uma pessoa que nasceu de novo, ela jamais faria esse tipo de coisa. O nosso objetivo aqui não é julgar, né, mas trazer uma palavra bíblica sobre esse assunto e caberá somente a Deus o julgamento. Uma coisa que eu quero deixar bastante clara aqui. O que eu citei aqui são as evidências, os frutos que a gente consegue observar. Jesus disse que nós conheceríamos as árvores pelos frutos. Então, pelo menos durante em vida, nós nunca vimos esse fruto. Alguém pode dizer, pastor, mas se ele se arrependeu no último momento, como o ladrão da cruz, não só ele, mas como qualquer pessoa, se de fato passou por essa experiência, de fato foi salvo. O grande problema é que eu vejo pessoas querendo que isso seja verdade, ou até impondo isso sentimentalmente para que elas consigam acreditar no que elas desejam, que ele está salvo. É melhor nós deixarmos isso para Deus, né? Para que Deus vá resolver isso e que Deus então entenda a salvação dele. O que nós podemos fazer é olhar a Bíblia, olhar os sinais e ainda assim entender que ele pode ou não estar salvo, certo? Se ele ouviu o evangelho de alguém e se ali no coração dele Deus fez uma obra de regeneração através da palavra que foi pregada a ele, então ele ou qualquer outra pessoa está salvo. O problema é que algumas pessoas querem condená-lo ao inferno, então dizem que ele não está, e outras pessoas querem, por sentimento, dizer que isso aconteceu no coração dele, mas por causa do que ele fez, porque ele foi muito engraçado, porque ele fez as pessoas rirem, etc. Mas seja o comediante ou qualquer pessoa que morreu e não reconheceu que era pecador, que não tinha como se salvar, não se arrependeu dos seus pecados e não clamou a Jesus Cristo pela fé como seu Salvador único e suficiente, encontra-se no inferno nesse momento. Não existe uma categoria diferente de salvação para as pessoas não famosas e as pessoas famosas. Uma categoria diferente de salvação para pessoas legais, carismáticas, que nos façam rir, mesmo que nos façam rir muito. E mesmo que façam rir várias pessoas, uma nação inteira, né, ou até o mundo inteiro, a verdade de Deus não muda. Para famosos ou desconhecidos,
carismáticos ou tímidos, despojados ou calados. O único caminho de salvação é o Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Então é preciso conhecer a palavra de Deus e não os sentimentos para tratar sobre o coração e sobre salvação. E esse é o ponto. As pessoas não querem entender pela palavra, elas querem pegar os sentimentos dela e chamar aquilo de verdade porque elas sentem. Só que não funciona. O que nós precisamos é da verdade, independente do que sentimos. Sentimentos são coisas que Deus pode cuidar e Ele cuida de fato. Mas a verdade, ela não mexe, ela não move, ela não muda e nem varia por causa dos sentimentos humanos. E nós vivemos numa era muito sentimental. O sentimentalismo tem ditado a direção de muitas pessoas, inclusive de muitos evangélicos. Muitos evangélicos partem para o sentimentalismo e abrem mão da verdade objetiva de Deus e declarada na Bíblia Sagrada para dizer então que ela crê que Deus faz isso, ela crê que... Então ela começa a crer nos seus sentimentos e não na verdade de Deus. Por isso que louvado seja o Senhor que nós temos a Bíblia Sagrada, porque ela não muda, os nossos sentimentos eles mudam, né? Então é preciso conhecer a palavra, crer na palavra, viver a palavra pela graça e também propagá-la, a fim de que as pessoas conheçam a verdade sobre a salvação. Então, se eu puder lhe dar um conselho pastoral, não se meta numa briga salvando ou condenando o ator, né? Se nós formos olhar evidências, corrobora mais para o fato dele não estar salvo, mas nós não podemos declarar isso, porque nós temos o caso do ladrão na cruz e de fato ele pode ter sido salvo. Então, nós precisamos entregar isso ao Senhor e continuar conhecendo a palavra, crendo nela, vivendo pela graça e anunciando para que mais pessoas possam conhecer a salvação em Cristo Jesus. A morte dele ganhou proporções por ser quem era, pela notoriedade do trabalho, por ter sido Covid, aproveitaram para politizar a situação, e pelo sentimento que as pessoas tinham. Mas cuide com os seus sentimentos. Eles, ora, pensam uma coisa, ora, pensam outra, ora, acreditam numa coisa, ora, acreditam em outra. Por isso que o nosso coração precisa da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Continue você na sua busca individual, de continuar conhecendo mais da verdade, acreditando mais na verdade, vivendo pela graça e anunciando a verdade pelas pessoas. Assim, você e eu faremos muito melhor. Deus te abençoe grandemente e continue buscando a salvação, aperfeiçoando a salvação. Se você ainda não conhece, busque. Se você conhece, aperfeiçoe. Para isso, Jesus Cristo morreu na cruz, para aqueles que já foram e aqueles que ainda serão salvos. Deus nos abençoe grandemente. Um abraço. Tchau.